Livro do profeta Oséias, capítulo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Comprei-a, pois, para mim, por 15 peças de prata e 1,5 homer de cevada. E lhe disse, tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi, seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. 5 versos neste terceiro capítulo. E, como os irmãos já devem imaginar, hoje nós estamos no nosso 9º estudo. É o nosso 9º estudo neste livro do profeta Oséias, que toma como base, aliás, que se dedica a entender este terceiro capítulo que acabamos de ler. Qual é o nosso objetivo, portanto? Compreender adequadamente o amor restaurador de Deus, a respeito do qual fala este capítulo 3º do livro do profeta Oséias, que nós acabamos de ler. Esse é o nosso objetivo hoje. Compreender, ou pelo menos começar a compreender adequadamente o amor restaurador de Deus, tal como descrito aqui. Refletindo, evidentemente, como de costume, como fazemos todas as semanas, sobre as lições práticas, as reflexões práticas para a nossa vida no dia de hoje. Qual é o nosso plano de estudos, ou de estudo, portanto? Uma breve recapitulação do estudo da semana passada, para não perdermos de vista o contexto dessas palavras. E aí nós temos uma divisão aqui simples, que nós observamos neste terceiro capítulo. Nós veremos que este terceiro capítulo é dividido em 2 partes, assim digamos, de menor tamanho. E eu chamo a primeira de a restauração da esposa de Oséias, evidentemente com base nos estudiosos que comentam este livro, e a segunda divisão de a restauração de Israel. O que eu quero dizer com isso? Eu acabei de dizer que, de modo geral, este terceiro capítulo fala a respeito do amor restaurador de Deus, não foi? Agora estou dizendo que este amor restaurador de Deus é manifesto aqui, ou a restauração a respeito da qual fala o capítulo, é manifesta aqui de 2 maneiras. Num primeiro momento, como nós veremos, diz respeito à restauração da esposa de Oséias. Qual era mesmo o seu nome? Gomer. E depois, a restauração a respeito da qual o capítulo fala, diz respeito a Israel, ao povo de Deus. São 2 partes, portanto. Como eu disse, antes de começarmos a ver aqui os slides, talvez nós não consigamos ver as 2 partes, mas já me darei por contente se conseguirmos ver pelo menos a primeira delas, se for o caso. Mas, caso consigamos, veremos tudo. Para que depois, por fim, nós façamos algumas reflexões práticas dos ensinamentos que encontramos aqui para a nossa vida no dia de hoje. Então, sem mais delongas introdutórias, vamos lá para a nossa costumeira recapitulação. O que é que nós vimos ou temos visto no estudo desse livro? E para ser mais específico, o que é que vimos nos estudos da semana ou das semanas passadas, quando olhamos para o capítulo de número 2. Vamos lá, vamos relembrar brevemente o plano redentivo de Deus para retirar seu povo, Israel, da situação decadente na qual chegara, passaria por 3 etapas, assim chamemos. 3 dimensões compreendiam esse plano redentivo de Deus em relação a Israel. Primeira dessas dimensões, o Senhor, diz o capítulo 2, a partir do 2º verso, restringiria o comportamento pecaminoso de Israel. Para ser mais específico, isso nós vimos lá nos versos 6 e 7
do capítulo 2. Lembrem-se, a figura dos muros e dos espinhos. Enfim, isso nós já vimos. Segunda dimensão do plano redentivo de Deus, a disciplina. Esse plano passaria por uma disciplina específica, que seria imposta à sua esposa rebelde, Israel, o reino do norte, e imposta de algumas maneiras específicas. Nós já estudamos a partir do verso 8, lá do 2º capítulo deste livro do profeta Oséias. E por fim, a terceira dimensão do plano redentivo de Deus, visando a restauração de sua esposa infiel, seria, ou será, tal como anunciado por Oséias, a atração do povo para si. Deus diz a partir do verso 14, para ser exato, versos 14 e 15, que atrairá o seu povo para si, que atrairá a sua esposa rebelde para si, que irá renovar a aliança com o seu povo Israel, e isso a partir de uma ação no coração do seu povo. Iria mudar as disposições do coração do seu povo, de modo que seu povo, então, passasse a responder a Deus com fidelidade, passasse a corresponder a Deus em relação ao seu amor, em relação à aliança que o Senhor tem com este povo. E quais seriam, por fim, os resultados? Eu até aqui mencionei, recapitulando brevemente, até o verso de número 15. E no estudo da semana passada, nós fomos além, terminamos, avançamos do verso de número 16 ao verso de número 23. E vimos, se os irmãos bem se lembram, no estudo da semana passada, os resultados que seriam observados quando esse plano redentivo de Deus fosse posto em prática. Quando ele de fato se manifestasse, acontecesse no decorrer da história de seu povo, de sua esposa rebelde, Israel. Que resultados seriam esses? Primeiro, nós vimos nos versos 16 e 17, o seu povo abandonaria completamente Baal, abandonaria completamente a idolatria e tudo que estivesse relacionado às práticas idolátricas. Os irmãos se lembram disso? Quando nós olhamos para os versos 16 e 17, o que é que Deus disse, por exemplo, no verso 17? Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins. Não é? Já vimos isso na semana passada, seria um primeiro resultado do plano redentivo de Deus. O segundo resultado do plano redentivo do Senhor. Lembrem-se, 3 dimensões. Assim como em 3 dimensões foi apresentado o seu plano. Segundo, o seu povo experimentaria total segurança. E a aliança do Senhor com este seu povo seria restabelecida plenamente. Eis um segundo resultado do plano redentivo de Deus, versos 18 a 20. Os irmãos se lembram da figura evocada na linguagem profética aqui? A figura do noivo em relação à noiva, ou melhor, do esposo em relação à esposa, a beleza poética da mensagem profética, lá no verso 19, por exemplo, desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade, em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, conhecerás ao Senhor. Enfim, o povo de Deus, a partir do plano redentivo do Senhor, passaria ou voltaria a experimentar total segurança e o pleno restabelecimento da aliança, da relação pactual com o Senhor. E por fim, um terceiro e último resultado, anunciado aqui no capítulo de número 2, agora nos últimos versos, de 21 a 23, seria a restauração completa da harmonia do povo, da esposa rebelde, com o Senhor, com Yahvé. Isso nós vimos nos 3 últimos versos, de 21 a 23. O Senhor voltaria a responder ao seu povo. O Senhor voltaria a ser favorável ao seu povo. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor. E por causa disso, toda a criação responderia de igual forma ao povo do Senhor, sendo benéfica ao povo do Senhor, em razão da redenção promovida pelo Senhor, pelo Deus da aliança. Pois bem, vamos então agora avançar para o capítulo de número 3, tendo isso tudo em mente,
E vamos olhar agora no capítulo de número 3, vamos estudar a respeito desse amor restaurador de Deus. Porque, irmãos, agora, no terceiro capítulo, nós temos o trecho que dá fim à primeira parte do livro. E para que a gente entenda isso, a gente precisa voltar lá para a aula introdutória, a primeira aula, aliás, na escola bíblica, né? Mas o primeiro estudo bíblico que nós tivemos aqui, quando começamos a estudar esse livro, quando vimos o esquema do conteúdo do livro do profeta Oséias. E se os irmãos se lembram bem, o esquema era esse aqui. A primeira parte do livro está compreendida do primeiro capítulo, primeiro verso, evidentemente, até o trecho que nós lemos hoje, capítulo 3, ou de número 3, verso de número 5. Aqui está a primeira parte do livro do profeta Oséias. Nela nós vemos, no primeiro verso, o título do livro, que já estudamos, e a analogia entre a vida conjugal do profeta e a relação de Deus com Israel. O que o senhor, então, o que eu quero dizer aqui? Que hoje nós terminamos de ver essa analogia vívida, de maneira mais explícita no livro, entre a vida conjugal de Oséias com Gomer e a relação de Deus com Israel. Essa primeira parte do livro termina hoje. Se Deus quiser, em breve, talvez já na semana que vem ou talvez daqui 15 dias, começamos a segunda parte. E aí veremos como, vamos dizer assim, a tonalidade muda. A analogia entre o casamento de Oséias com Gomer sai de cena de maneira explícita e entra a segunda parte que trata mais a fundo da infidelidade de Israel, dos pecados específicos nos quais Israel caiu e na repreensão de Deus, no anúncio da sua conversão e na sua advertência final. Então vamos olhar para esse terceiro capítulo, ou seja, para este trecho que dá fim à primeira parte desse livro. E ele trata, irmãos, como eu já anunciei, do amor restaurador de Deus. E esse capítulo, então, que trata do amor restaurador de Deus, se divide, grosso modo, em duas partes. Primeiro, a restauração da esposa de Oséias, versos 1 e 3. Segunda parte, a restauração de Israel, versos 4 e 5. E mais uma vez aqui, neste terceiro capítulo, como escreve um estudioso, nós veremos o quanto a vida de Oséias foi divinamente moldada para espelhar o modo como o Senhor lida com o seu povo. É a analogia, ok? E talvez, do mais explícito, esteja aqui a última vez que nós vejamos isso de maneira tão vívida, essa analogia. Vamos falar então da restauração da esposa de Oséias. Vamos estudar, melhor dizendo, porque quem fala a respeito disso é o texto. Capítulo 3, de 1 a 3, diz o seguinte: Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Vamos olhar primeiramente para esse primeiro verso. Vejam, notem, irmãos, que o texto começa com uma ordem divina. Não foi assim que começou de igual maneira o chamado de Oséias? Os irmãos se lembram do seu chamado? Lá no capítulo 1, verso de número 2, quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, vai, toma uma mulher de prostituições, e tudo aquilo que nós já vimos. Agora vejam a semelhança com o início do terceiro capítulo. Disse-me o Senhor, vai outra vez. Perceberam a semelhança dos dois relatos? Aqui nós temos no início, uma ordem divina. Agora, não para que Oséias fosse tomar uma esposa, uma mulher de prostituições, porque isso ele já havia feito, ele já havia obedecido o primeiro chamado, o primeiro comando, mas agora para que o profeta restaure o seu relacionamento com a sua esposa infiel. Esse é o chamado de Deus, é o que diz aqui o texto. Então, reparem como este terceiro capítulo retorna para aquela realidade que confronta o profeta. A realidade de que sua esposa é infiel. E que, ao mesmo tempo, é óbvio, confronta o Senhor também, na analogia, não é? A realidade de que o seu povo é infiel. Então, depois do capítulo 2, em que Deus anuncia o seu plano de redenção e quais serão os seus resultados, o foco retorna para a relação conturbada entre os maridos e as esposas infiéis, entre Oséias e Gomer e entre o Senhor e
Israel, assim como foi no capítulo 1. E a partir daqui, irmãos, nós veremos uma lição simbólica, a partir da vida conjugal de Oséias. Veremos que o maravilhoso amor de Deus traz restauração. Esse é o foco desse capítulo aqui. Mais uma vez, este texto nos mostrará que o Senhor age para solucionar os relacionamentos rompidos. Ou melhor dizendo, o relacionamento rompido entre ele, o Deus da aliança, e seu povo. E a ordem aponta exatamente para isso. Apontando para Oséias, ou se dirigindo especificamente para Oséias, qual é o comando divino? Vá restaurar o seu relacionamento com a sua esposa. Vejam lá, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo. Vejam, portanto, irmãos, que de um modo que nós não sabemos, Gomer já havia traído, não sabemos quantas vezes, não sabemos de que maneira, o texto, aliás, o foco do texto não é esse, o foco do texto é apontar para a restauração de Deus, mas de igual maneira que nós não sabemos, Gomer já havia traído a confiança do profeta. Já havia se perdido dele, assim digamos. Já havia, por causa da sua infidelidade, se distanciado do seu marido. E a ordem de Deus é para que esse marido traído vá atrás dessa sua esposa infiel. E vejam, portanto, que Deus diz, vai outra vez. Notem, não partiu de Oséias. A iniciativa de ir atrás de Gomer não partiu do profeta. Não foi um desejo que partiu do seu próprio coração, mas algo que partiu da ordem divina. Um plano que foi originado e motivado por Deus. Deus ordena o profeta que restabeleça o seu laço matrimonial. E vejam, o texto deixa claro, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera. O que é que o texto está nos dizendo, portanto? Que a essa altura aqui, Gomer já estava sendo amada por outro homem. Em outras palavras, já estava tendo intimidades com outro homem. E como eu disse, de uma maneira que nós não sabemos exatamente, o texto nos diz que ela já havia rejeitado o seu marido. Ela já havia rejeitado o profeta Oséias. Ela já estava em relações amorosas com outro homem. E diz o texto aqui, amigo, não é? Amada de seu amigo. Na língua original hebraica, além de amigo, aqui o sentido pode ser seu próximo, seu vizinho. Em outras palavras, Gomer já estava em relações íntimas com outro homem com o qual Oséias tinha algum tipo de relação constante, com o qual Oséias convivia, digamos assim, alguém que fosse próximo, alguém que era próximo de Oséias, do profeta. Em outras palavras, irmãos, Gomer teve um amante. É isso que o texto nos informa aqui. E vejam a perfeita correspondência, não é? Porque aqui nós vemos 3 pessoas, não é? Oséias, o marido traído, Gomer, a esposa infiel, e o seu amante. E olha a correspondência na analogia do relacionamento de Deus com Israel. O Senhor, traído na sua aliança, Israel, a sua esposa adúltera, e Baal, o ídolo atrás de quem o seu povo foi atrás para se prostituir. A analogia está dada aí. Diga lá, meu irmão. E o texto tem algumas coisas que não são muito claras, mas o texto nos reporta que ela voltou às práticas anteriores. Isso. Ela voltou para o prostíbulo, onde ele tinha tirado dela lá, e foi uma convivência com alguém que ele já conhecia. Já conhecia. Porque quando ele foi lá a primeira vez e abusou, ele fez para lá a segunda vez, lá ficou. Então, certamente, o Oséias ficou conhecido ali naquela área, foi ele conhecido, porque ele estava tratando de uma questão muito séria e honesta, porque ele sabia como é que Deus tinha falado dele, o que ele era para ele fazer, não se sabe se aquele povo estava entendendo direito o que era esse negócio, esse Oséias deve estar muito maluco, esse camarada. E de repente agora ele ainda vai, volta lá e... É isso.
E eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Não parte dele, parte de um comando divino, de uma ordem divina. E, muito embora, irmão, nós não consigamos afirmar, à luz do texto, de que ela tenha voltado para um prostíbulo. O que nós sabemos à luz do texto, que o texto nos informa, e volto a dizer, o foco do texto não está em apresentar as minúcias desse adultério. O foco do texto está em transmitir a mensagem teológica de que Deus restaura relacionamentos corrompidos. Esse é o foco do texto. Por isso ele não nos dá detalhes. Mas o que nós sabemos, com certeza, é que ela já estava em relação ilícita, fora do casamento, com outro homem. Que ela já havia se distanciado do seu marido. E nós não podemos duvidar, irmãos, de que é Gomer que se tem em vista aqui. Porque alguém pode olhar aqui para o texto e dizer o seguinte: mas pastor, o texto diz, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo. Deus não poderia estar dando a ordem para que Oséias amasse uma outra mulher adúltera? Na verdade, meus irmãos, pensem nas implicações disso. Se fosse o caso, a analogia do relacionamento de Deus com Israel seria totalmente distorcida, se entrasse uma outra mulher no caso, na história, não é? Porque nós sabemos que é a mulher. Por que nós sabemos que é Gomer? Porque há uma perfeita relação na analogia. Gomer é a esposa infiel que representa, na analogia do livro, Israel, o povo de Deus infiel. Então a descrição dessa mulher como adúltera, inclusive, ou seja, aquela que é infiel ao seu casamento, reforça a sua identificação com Gomer. Porque no capítulo 1, ela já foi apresentada dessa maneira. No início do livro, ela já foi apresentada com esses termos. Por isso, nós não podemos duvidar de que é Gomer aqui. E aí até um caso cômico, não é? Seria cômico se não fosse trágico, como diz o ditado, de um pastor aí brasileiro que olhou para esse texto aqui e leu, eu já até citei isso na escola dominical várias vezes, né? Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Tirou o tracinho aí, o acento agudo, né? Que nos faz ler adúltera. E aí ele achou que... Foi no Espírito Santo, meu irmão? Olha aí. E ele achou que Deus estava chamando ele para adulterar. É isso aí, meu irmão. Por causa de um acento. Daí a importância de interpretarmos corretamente, não é? Nesse caso, nem precisa de língua original. Ela só ler corretamente a língua portuguesa. Mas vamos avançar aqui. Então vejam, irmãos. É interessante também notar, e eu chamei a atenção aqui no estudo que preparei para transmitir aos irmãos, que na língua hebraica original, essa palavrinha que nós lemos aqui como adúltera é um verbo. E lá na língua hebraica original, a forma como esse verbo está conjugado nos dá a ideia de que essa conduta de Gomer, ou seja, de adultério, de infidelidade ao seu marido Oséias, era rotineira. Não foi um acidente a traição. Não foi um lapso, um erro, uma falha que aconteceu uma única vez e nunca mais se repetiu. Como a palavra aparece na língua hebraica original, o sentido que o texto nos dá é de que essa era uma conduta habitual de Gomer. Ela tinha, entre aspas, o costume de trair o seu marido. Era uma conduta rotineira, persistente. Então vejam que agora Oséias é chamado a demonstrar o seu amor que perdoa, o seu amor que restaura a alguém que não só simplesmente pisou na bola uma única vez e nunca mais cometeu, mas ele é chamado a demonstrar um amor gracioso e restaurador a alguém que, segundo as informações do texto, constantemente agia assim em relação à sua pessoa. Apesar de toda indignação, digamos, que o comportamento da sua esposa infiel certamente gerava a sua pessoa. Lembrem-se, por exemplo, aquilo que eu disse no início. Talvez por isso a atitude não parta do próprio Oséias. Talvez por ele mesmo, não é? Vamos pensar,
Aí não passa de conjectura, né? Mas só para a gente aprofundar um pouquinho o significado. Talvez por ele já fosse caso perdido. Mas a ordem vem de Deus. A ordem vem do Senhor. E quando nós olharmos para o verso número 2, nós veremos que Oséias responde prontamente à ordem do Senhor. E ele deve demonstrar amor, irmãos. Não é o que diz o texto? Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera. Essa expressãozinha aí no primeiro verso, outra vez, causa um pouco de confusão nos estudiosos. Porque qual é a celeuma aqui? Qual é o problema? Qual é a confusão? Onde colocar essa outra vez? Aqui na nossa tradução, se você tem a revista atualizada, o outra vez está, entre aspas, qualificando o vai, né? Vai outra vez. Mas é possível ler isso aqui da seguinte maneira, na língua hebraica original. Vai, vírgula, outra vez amo uma mulher, vírgula, amada de seu amigo, e assim por diante. Notaram a diferença? E aí causa um ponto de interrogação na mente dos estudiosos. Mas seja qual for o caso, a verdade é que o texto nos ensina que Oséias deveria demonstrar amor. Ou seja, e aí lembrem-se, não é? Biblicamente, amor não é um sentimento. Aquilo que os filmes de Hollywood inculcaram na cabeça das pessoas, que amor é um sentimento que surge de repente. Amor, biblicamente falando, é uma atitude. É demonstrar uma atitude em relação àquele que é o objeto do amor. É agir em favor daquele a quem eu vou demonstrar o meu amor. Então vejam, Oséias está sendo chamado a demonstrar em atos e palavras graça em relação à sua esposa infiel. Em atos e palavras. Ele está sendo chamado a, através dos seus atos e palavras, reconquistar o afeto e a fidelidade da sua esposa. E aí pensem no desafio, irmãos. Você sabe que a sua parte no casamento está sendo constantemente infiel a você, e ainda assim você tem que demonstrar em atos, em palavras, o seu amor. E Oséias está sendo chamado a fazer isso aqui, a reconquistar o afeto e a fidelidade da sua esposa, a receber Gomer de volta para si e assim continuar a amá-la, demonstrar ternura por essa mulher. Mas Oséias seria capaz, será que teria essa disposição, não é? Isso aqui nós já falamos, vou avançar. Vejam que, de fato, parece difícil, mas qual é o modelo dado por Deus para que esse amor seja demonstrado? Olha a continuação do primeiro verso. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Qual é o modelo dado por Deus nessa ordem para que Oséias siga, a fim de, em atos e em palavras, demonstrar amor por Gomer? É o seu próprio padrão, o de Oséias? É aquilo que ele acha que é certo ou errado? É aquilo que ele acha que é amar ou não? Diz o texto que não. O que o texto diz, a ordem de Deus é para que ele ame Gomer como o Senhor ama a Israel. Notem, Deus dá o modelo. Deus diz para Oséias que o seu amor, a fim de resgatar a sua esposa infiel, deve ser modelado pelo amor do Senhor. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Vejam, é Deus quem estabelece o padrão de amor que Oséias deve demonstrar. E qual é esse padrão? O amor do Senhor, que é incondicional, que não espera a perfeita correspondência da outra parte. Porque, convenhamos, irmãos, é muito fácil dizer que amamos alguém que nos corresponde perfeitamente, não é? Vocês concordam comigo nisso? O difícil é demonstrar amor, ou seja, agir em favor de alguém que não corresponde àquilo que nós fazemos.
aos nossos atos, às nossas palavras. Por isso que o padrão dado por Deus nesse desafio, nessa ordem dada a Oséias, é o seu próprio amor. O Senhor amou um povo adúltero, que se afastou dele, que se prostituiu com vários deuses em Canaã, com os Baalins. Ainda assim, o Senhor amou esse povo. E deve ser esse o amor a nortear o amor de Oséias. Os irmãos conseguem ver a importância disso? Não se trata de um sentimento egoísta. Não se trata de um sentimento carregado de remorso, ressentido. Trata-se aqui de um padrão de amor que entrega a si mesmo sem esperar nada em troca. Trata-se aqui de um padrão de amor que se devota em favor à pessoa amada, ainda que ela não lhe retribua o amor apropriado. De certa forma, é um tipo de amor incompreensível, não é, meus irmãos? A mente, a sabedoria humana é um tanto quanto incompreensível, não é? Pois ambas as esposas, reparem nisso, Gomer e Israel, voluntariamente traíam os seus maridos fiéis. Obstinadamente traíam os seus maridos fiéis. Devotavam o seu amor, os seus afetos a outras pessoas que não os seus maridos fiéis. E aí vejam, irmãos, que exatamente isso. O Senhor, diz o texto, ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses. Deus está dizendo, Oséias, em outras palavras, não é? Você não é o único traído da história. O meu povo também olhou para outros deuses, se adulterou com eles. E aí diz o final do verso, né? E amem bolos de passas. Por que é que essa expressão é mencionada aqui? O que é que isso significa? É muito provável, irmãos, que essas iguarias aqui, bolos de passas, fossem oferecidas aos deuses pagãos. Fossem oferecidas nos cultos, por exemplo, prestados a Baal. Então, de todo modo, o que o texto sugere é que os israelitas estavam totalmente vinculados às práticas culticas, idolátricas, que, entre outras coisas, eram compostas por oferendas, e aí concordam os estudiosos, que eram oferecidas nesses cultos, entre as quais estavam os bolos de passas. O que é que Deus está dizendo aqui? Que este povo o traía e se envolvia com tudo que estava relacionado à adoração a outros deuses. A ênfase está no fato de que o seu povo não era fiel e que ainda assim o Senhor o amava. E é esse o amor que deve guiar o amor de Oséias em relação à infiel Gomer. Diga lá, minha irmã. Fazendo Oséias concordar com ele, mandando Oséias concordar com ele, porque Deus nos ama independente do que somos, quem somos. E falou para Oséias que ele deveria amar como ele amou, como ele amava Israel. Aí podemos considerar assim, uma responsabilidade, um privilégio para Oséias. Um desafio, né? Um desafio. Que eu não quero adiantar, mas já adiantando, a gente vai falar um pouquinho mais a fundo disso lá nas reflexões práticas. Mas os irmãos se lembram daquele que Jesus ensinou para os seus discípulos? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Conseguem ver a relação? É um desafio, minha irmã. É um grande desafio. Porque já é difícil amar aos outros como nós nos amamos. Quanto mais amar aos outros como Deus nos ama. Se pararmos para pensar nas implicações disso, nós vamos parar para pensar nisso daqui a pouquinho. Bolos de passas. Hoje em dia a gente vê isso com muita dificuldade. Para vir para a igreja é uma dificuldade danada. Qualquer coisa tem que ter sido. Para ir para a balada tem que ter sido. Para ir para o trabalho tem que ter sido. Não, tem que fazer hora essa que eu tenho que aumentar meu rendimento.
Mas para a igreja não dá para ficar aqui 2 horas, não, porque demorou muito. A gente vê um pouco essa traição, esse adultério do povo de Deus, que continua até hoje em proporções diferentes. É aí que eu ia tocar, embora em proporções diferentes, né? Pode ser até muito maior do que o Israel estava naquela oportunidade. Muito embora, meu irmão, vamos nos lembrar, se na nova aliança o povo é de fato o povo do Senhor, ele será incomodado quanto a isso. Ele será, se preciso for, disciplinado por Deus para que volte aos eixos. Porque a aliança perpétua de Deus sempre traz o crente, o seu filho, não é? Aos eixos. E aí está a diferença, né? Em relação ao que aconteceu lá nos dias. O resultado é diferente. Vamos lá então? Mais alguma coisa? Então vejam, meus irmãos, que em obediência à orientação divina, o que é que nos diz o segundo verso? Que Oséias age para resgatar a sua esposa. Volte os olhos para o segundo verso. Olha lá, agora, olha o que o profeta diz. Comprei-a, pois para mim, por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. O profeta, portanto, irmãos, registra a sua pronta obediência ao comando de Deus. Como foi no primeiro capítulo? Deus disse, vai Oséias, pela primeira vez quando o Senhor falou com ele, né? Vai, toma uma mulher de prostituições. E aí o que é que foi? Qual foi a resposta no verso 3? Foi-se, pois, e tomou a Gomer. Oséias respondeu prontamente à desafiante ordem de Deus. Agora vem a segunda. Vai, Oséias, ama a esposa infiel mais uma vez, demonstra amor para ela, para que você restaure a sua relação com ela, a despeito do que ela te fez. E o que é que ele faz no verso de número 2? Prontamente, ele vai e age para resgatá-la. Vejam, o amor de Oséias foi guiado pelo padrão do amor de Deus. E isso o levou a agir de modo a trazer a sua esposa infiel de volta para si. E notem, irmãos, que o que Oséias fez era muito custoso. Tinha um custo muito elevado, porque não bastava buscá-la, o que já seria, digamos, vexatório, sabendo que ela o traiu obstinadamente, constantemente, que ela já devotava o seu amor a um outro homem, ele agiu para buscá-la, mas não apenas isso. Para resgatá-la de fato, ele ainda teve que pagar. Diz o texto, 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. Vejam o alto preço, irmãos, que Oséias teve que pagar, não só em termos de reputação, mas inclusive em termos financeiros. E aqui nós não temos certeza a respeito do significado disso aqui. O que nós sabemos, podemos afirmar com um nível um tanto quanto seguro, é que Gomer estava em dívida. De alguma forma ela estava em dívida. Ela simplesmente não poderia deixar tudo para trás e voltar livremente para o seu marido, para o profeta. Alguns estudiosos cogitam a possibilidade dela ter sido reduzida à escravidão por dívidas. Mas isso o texto não nos diz de maneira clara. Mas seja como for, a ideia que o texto ressalta aqui, o sentido que o texto ressalta aqui, meus irmãos, era que algum tipo de pagamento precisava ser feito, sem o qual Gomer não poderia retornar ao seu marido. E o valor não era baixo, era um valor alto. Então vejam que o amor e a obediência do profeta foram testados ao limite. O amor e a obediência do profeta foram testados ao limite. Ele não deveria apenas receber de volta sua esposa adúltera, que já seria difícil para nós, convenhamos, não é? Mas também teria de gastar recursos para isso. E isso só foi possível, irmãos, quando ele foi guiado pelo modelo do amor de Deus. Quando o profeta compreendeu o incondicional amor de Deus por seu povo, é que ele pôde, enfim, fazer isso aqui que nós lemos no texto. Então, no verso 3, agora no fim dessa primeira parte, são apresentados os termos nos quais Gomer se tornaria a sua esposa novamente.
Volte os olhos para o verso 3, de número 3. E lhe disse: Tu esperarás por mim muitos dias. Não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. Então vejam, Oséias foi, obedeceu à ordem de Deus, pagou aquilo que era necessário para resgatar Gomer. Antes que eu me esqueça, 1,5 homer de cevada faz referência aqui a uma medida de cevada mesmo, de um grão muito comum na época. É uma medida de peso, assim digamos, né, de tamanho. Enfim, Oséias fez o que fez em obediência ao Senhor, mas aí vejam que o seu amor gracioso demandaria uma resposta. O amor gracioso demandaria uma resposta. O amor abnegado do profeta exigirá agora, uma vez posto em prática, as respostas apropriadas de Gomer. Esse amor exigirá como resposta a pureza dessa mulher. Exigirá como resposta o amor recíproco. É como se Oséias aqui, irmãos, estabelecesse os termos nos quais Gomer se tornaria novamente a sua esposa. O que eu quero dizer é o seguinte: ele foi, obedeceu à voz do Senhor, foi resgatar Gomer, pagou o preço que deveria ser pago, o amor foi despendido, foi manifesto. Mas quando o amor se manifesta, ele demanda respostas. Ele é gracioso, ele não é despendido porque o alvo mereça. Mas uma vez que ele é despendido, aí ele exige a resposta de volta. Estão entendendo o que eu quero dizer? Estão entendendo o que eu quero dizer? Ok? Então vejam que aqui nós vemos as respostas que foram então exigidas, assim digamos, de Gomer. Primeira delas, no verso 3, tu esperarás por mim muitos dias. Aí na revista atualizada, se você tem essa versão em português nas mãos, você lê como eu esperarei, não é? Ou esperarás, melhor dizendo, é o verbo esperar. Lá na língua hebraica original, o sentido é o de habitar, viver, sentar-se. Então é como se o profeta dissesse o seguinte a Gomer: você vai habitar comigo por muitos dias. Você vai permanecer comigo, Gomer, por um período indefinido de tempo, que é designado aqui como muitos dias. Ou seja, qual é a mensagem? Em vez de se ocupar freneticamente com seus amantes, como você fazia no passado, você vai ficar aqui comigo. Você vai se aquietar. Vai ficar aqui comigo. O meu amor imerecido, manifesto a você, demanda essa resposta. Segunda resposta: não te prostituirás, nem serás de outro homem, diz a continuação do verso. Ou seja, você, Gomer, cessará a sua conduta promíscua, vai se purificar. O amor abnegado do profeta demandaria a purificação da sua esposa, Gomer. Ela deveria cessar a sua conduta promíscua, não mais se envolver com outros homens. E por fim, assim também eu esperarei por ti. Qual é a ideia final? Ambos passariam por um período de restrições. O período de purificação de Gomer incluía abster-se das relações promíscuas com seus amantes, mas também abster-se de qualquer tipo de relação íntima, inclusive com o próprio profeta, a fim de haver purificação. Essa é a ideia aqui. Eles viveriam juntos, ele a sustentaria, mas nesse período indeterminado de dias, a fim de ser purificada, ele iria esperar por ela. Qual é o eufemismo aqui? Né? Eufemismo, irmãos, apesar da palavra difícil, é dar a uma palavra, ou usar uma palavra que abranda o sentido de algo que pode ser um tanto quanto forte. Né? Deixa eu dizer isso de maneira mais clara. Por exemplo, eu já disse para vocês que a Bíblia fala de conhecer, que conhecer na Bíblia fala de um relacionamento íntimo. Por exemplo, Adão conheceu Eva. O que é que a Bíblia está dizendo? Que os dois tiveram relações íntimas, como marido e mulher. Mas aí a Bíblia usa de uma palavra que, digamos, abranda o sentido disso. Diz, conheceu. É a ideia aqui. Quando nós lemos, assim também eu esperarei por ti,
Muito provavelmente, dizem os estudiosos, a ideia é de que o profeta esperaria que ambos, Gomer e ele, passariam por um período de restrições a fim de que a sua mulher se purificasse da sua vida de antigamente. Ela estaria com Oséias por muitos dias, em resumo, ela estaria com Oséias por muitos dias, mas sem os privilégios de ser a sua esposa. Entenderam? Oséias amou graciosamente, segundo o padrão de Deus, mas agora o seu amor demanda uma resposta da sua esposa. E nós veremos na semana que vem, se Deus permitir, que todos esses eventos aqui, descritos nesses versos, irmãos, apresentam uma lição simbólica que será chamada por Deus, ou utilizada por Deus na mensagem profética, para se referir à sua relação com Israel. Aqui, Deus mostrará, a partir dos versos 4 e 5, que ama o seu povo exatamente nesses termos aqui, incondicionalmente, e que este seu amor demanda uma resposta apropriada. Ok? Alguma dúvida nesses 3 versos aqui? Vamos passar as reflexões práticas para encerrarmos, então? Primeira delas, o que é que esse texto nos ensina? Não é a nossa vida hoje. Primeira coisa, primeira lição importante. O nosso padrão de amor, irmãos, deve ser o amor de Deus. Como Jesus mesmo nos ensinou, nós devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. Sabe o que isso significa? Significa que nós devemos servir, perdoar, agir em favor de nossos irmãos, a despeito dos seus erros. Alguém já errou com você? Se você, assim como eu, é um ser humano, certamente já passou por isso. Inclusive na igreja, não é verdade? Alguém já te magoou, já te machucou, já te entristeceu? Isso faz parte da nossa natureza pecaminosa caída. Quando nós não somos machucados, somos nós quem machucamos outras pessoas. E é nessas horas, irmãos, que nós precisamos demonstrar às pessoas que nos ofendem ou às pessoas a quem nós ofendemos o padrão do amor de Deus. Devemos amá-las não como nós achamos que devemos amar as pessoas, mas amá-las como Deus nos amou, ou seja, incondicionalmente, a despeito dos erros das pessoas. Foi assim que Cristo nos amou, incondicionalmente. Segunda lição prática: ninguém jamais mereceu ou conquistou o amor de Deus. Ninguém, irmãos, ninguém jamais mereceu ou conquistou o amor de Deus. Ele ama graciosamente, o seu amor é um dom gratuito e merecido. Nesse sentido, nós devemos nos lembrar que somos todos indignos. Logo, naturalmente, ninguém é melhor do que ninguém. Isso reforça a necessidade de humildade da nossa parte e de serviço em relação aos nossos irmãos. O padrão do amor de Deus é esse, é incondicional. Ninguém merece o amor de Deus. Então ninguém pode bater no peito e dizer: eu sou mais santo do que você. Eu mereço mais o amor de Deus do que você. É por isso que Jesus diz: aquele que quer ser grande no reino dos céus tem que fazer o quê? Servir. E não ser servido. Os humilhados serão exaltados, mas aquele que se exalta será abatido. Porque a postura de altivez, irmãos, de orgulho, confronta totalmente o padrão de amor de Deus, que é gracioso, que é imerecido, como nós lemos aqui no profeta Oséias. Por fim, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês, obviamente, o amor de Deus pelo seu povo não é uma aceitação descompromissada. Porque alguém pode olhar para tudo isso que nós estudamos aqui e dizer o seguinte: então eu posso fazer o que eu quiser, que Deus me ama incondicionalmente mesmo. Então eu posso fazer o que me der na telha, agir da maneira como eu acho que devo agir, que Deus vai sempre, como Oséias, atrás de mim, me resgatar. Mas notem o que o final do texto que nós estudamos hoje, aliás, o verso de número 3 nos ensinou. O amor é dado graciosamente, mas quando ele age, ele leva naturalmente a uma resposta apropriada.
ele demanda daquele que é amado uma resposta apropriada. O amor de Deus em Cristo não nos deixa no mesmo estado de antes. O seu amor nos leva à purificação de todo o pecado. Ele nos conduz à obediência, à fidelidade. E era isso, exatamente a isso que Gomer seria conduzida na restauração do seu relacionamento com Oséias. Ele a amou graciosamente, seguindo o padrão divino, e com isso demandou dela uma resposta apropriada. E é o que Deus faz conosco. Ele nos ama graciosamente, incondicionalmente. Ele despende o seu amor de graça. Ninguém merece o amor de Deus. Mas uma vez que recebemos o amor de Deus, precisamos aí sim respondê-lo de maneira apropriada. Entenderam, irmãos? É por isso que o crente não pensa assim: posso fazer o que quiser, que Deus no fundo sempre vai me perdoar. E aí tem gente que liga até com o calvinismo, né? Mas a doutrina calvinista não diz que o crente não perde a salvação? Então, se o crente não perde a salvação, eu posso viver do jeito que eu bem entender, que Deus vai sempre me aceitar, sempre vai atrás de mim de novo. Mas não é isso. Um crente jamais pensaria assim. Ele se colocaria em purificação, ele se coloca de fato em purificação. Ele procura responder apropriadamente o amor imerecido de Deus. Em gratidão, em serviço, em obediência. Ok, irmãos? Alguma dúvida? Algum complemento? Alguma colocação? Tudo certo? E aí notem, né? A figurinha aqui da nossa projeção é exatamente a alusão a esse evento aqui que nós acabamos de estudar. Oséias pagando a alguém que nós não sabemos exatamente quem, para ter Gomer de volta, para ter restaurado o seu relacionamento com a sua esposa, seguindo assim a ordem de Deus. Vamos orar para encerrar?